Bom, já estava a falar dos doutores, que cá estarão eles com um programa especialmente dedicado a toda a gente. Hoje vamos responder a perguntas de gerações diferentes, dos mais pequeninos aos mais velhos. Há respostas para todos, dos 8 aos 80. Estão preparados? Os doutores chegam, mas com um grande aplauso. Ora, cá estão os nossos médicos especialistas. Muito obrigada, muito boa tarde por estarem aqui hoje connosco. Hoje no nosso painel vou apresentar, temos connosco hoje a médica oftalmologista Rita Diniz da Gama, o médico de clínica geral Pedro Lopes, a médica ginecologista Bárbara Betancourt e o médico pediatra Sérgio Pinto. Bom, há aqui muito boa disposição, que é para termos boa saúde, e abrimos a nossa ronda de perguntas e respostas desta tarde com uma questão que nos chega de um avô acerca de uma neta. Ele gosta imenso da neta, está preocupado com ela. O Joaquim está connosco agora em direto a partir de Faro e junta-se à nossa emissão através do Skype. Boa tarde, Joaquim. Olá, boa tarde. Já sei que tem um caso que gostaria de partilhar com o nosso médico pediatra, é isso, não é? Pois, será, porque eu uma criança. Tem 10 anos. Diga. Eu uma menina de 10 anos. Portanto, será com o pediatra. É com o pediatra, é com o médico pediatra, exatamente. Sim. Portanto, quer que eu ponha a questão, não é verdade? Gostava muito que eu fizesse. Ok. Portanto, é assim. A menina, desde criança, que tem um problema que, de noite, um sono muito pesado e não consegue controlar o xixi. E nós tentamos, até pela hora que pensamos que ela fazia, até chegarmos a pegar nela e levá-la à casa de banho. Mas ela não acorda, consegue fazer e depois pegamos nela novamente. Sempre a dormir, Joaquim. Sempre a dormir. Joaquim, portanto o senhor não tem dúvidas de que se a sua netinha tem o sono muito pesado, não é? É precisamente isso. É precisamente. Porque ela dizia que controla-se muito bem. Mas, Joaquim, o problema é que ela depois já é crescida e fica muito triste quando percebe que não se conteve durante a noite, não é? Exatamente. Portanto, ela agora já tem 10 anos, fez os 10 anos. E continua com esse problema. E continua com o problema. Ela custa-lhe muito e colabora, ou tenta colaborar, mas não consegue. Mas não consegue. Joaquim, deixe-me cá ver, que é exatamente o nosso médico pediatra que vai agora ajudar-nos. Olha, agradeça também à sua mulher, que deve ter sido ela que estava aí a dar palpites, não era, Joaquim? Não pode. Queremos saber qual seria o especialista que contatávamos por causa do sono. Pronto, é sempre assim. Qual o especialista? Doutor Sérgio, faz favor, há um especialista para tratar disto? Com 10 anos é uma coisa preocupante? As respostas são consigo. Isto é uma situação relativamente frequente e, de facto, incomoda não só a criança, como pode imaginar, isto traz consequências graves para o seu dia-a-dia, no relacionamento com outras crianças, o poder estar fora de casa, na casa de amigos, isto pode ser muito complicado. Mas também para os familiares, nomeadamente, não só para os pais, mas também, como vemos neste caso, aos avós, traz também problemas. Pode perturbar uma noite de uma família, camas molhadas, mudar lençóis, pode ser muito complicado. Joaquim, fique relativamente
relativamente descansado é uma situação que pode acontecer aos 10 anos em cerca de 1% das crianças, sem que seja uma doença propriamente. Claro que nós, desde pequenos, não conseguimos controlar o esvaziamento da bexiga. Portanto, quando nascemos e ao longo dos primeiros anos, não temos controle sobre o esvaziamento da bexiga. Portanto, o próprio organismo não está preparado para isso. Ou seja, a bexiga é um saco em que vai ser acumulada a urina que é produzida pelos rins e que vai abrindo involuntariamente para a fralda e a criança vai molhando a fralda. A partir aí dos 2, 3 anos de idade, habitualmente há um controle do esfíncter que controla, portanto, a saída da urina da bexiga. Portanto, habitualmente a criança, cerca dos 2, 3 anos de idade, vai deixar as fraldas durante o dia e o que é hábito é que aos 3, 4 anos consiga fazer este controle durante a noite, durante o sono. Acontece que há algumas crianças, isto pode ser mais tardio, isto não são datas muito estanques. E também há determinadas situações, provavelmente neste caso pode haver alguma história familiar de enurese noturna e isto tem uma tendência familiar. Se calhar algum familiar também já teve este problema de controlar o esvaziamento vesical até mais tarde. Mas, doutor Sérgio, por exemplo, ouvimos ali, presumo que fosse a avó da menina, preocupada que especialista é que leva, mas o doutor acabou de dizer que isto não é uma doença, quer dizer, pode não ser uma doença ou pode até haver essa possibilidade. É uma situação que qualquer médico de família ou pediatra está à vontade para lidar com esta situação. As causas para uma enurese prendem-se habitualmente com a bexiga, que é muito... Então vamos ver. Hipercinética. O que é que isto quer dizer que a bexiga é muito sensível a vários estímulos e por isso pode... Qualquer coisinha reage. É hipercinética. Como é que é? Hiperativa. Hiperativa. Uma bexiga hiperativa. Que é muito característica em algumas crianças que sofrem deste problema. Tal como o Joaquim também frisou, um sono muito profundo. Há crianças que têm um sono muito profundo e o limiar para acordarem com uma gotinha de urina que começa a sair é diferente de outras crianças. E daí não acordam e molham a cama toda. O Joaquim acabou de dizer que até levava a menina e ela muitas vezes nem acorda. E ela nem dava por isso. Portanto, isto é o problema frequente, portanto, o sono profundo. A outra situação é haver uma produção inadequada de uma hormona que, de facto, controla a produção de urina durante a noite. A hormona antidiurética pode estar alterada a sua produção em algumas crianças. Isto são algumas das causas. Para não falar de algumas malformações do aparelho urinário que podem estar implicadas e algumas alterações neurológicas que também podem estar implicadas. Quanto aos tipos de enurese, pode ser uma enurese primária, ou seja, a criança nunca controlou o esvaziamento da bexiga durante a noite, ou seja, não houve nenhum período em que controlasse que não tivesse a fralda durante a noite, chama-se enurese primária, ou uma enurese secundária, habitualmente após um período de controlo em que, de facto, não fez xixi na cama, passou a fazer. Habitualmente o nascimento do irmão, um problema familiar, problemas na escola, isto pode acontecer. Mudança de casa, de local. Porque eu só para dizer que nós, tanto quando soubemos, a neta do Joaquim neste momento não está em Portugal. Portanto, se ela já tinha este problema, mudando de país, de casa, de escola, tudo isso pode adiar um bocadinho. Uma criança com alguma suscetibilidade, naturalmente que isso pode perpetuar este problema. Qual é que é a conduta adequada nestas situações? É, de facto, não castigar, não punir, não haver zanga relativamente não ralhar, não rir. Não, pelo contrário, deve-se, sim, fortalecer positivamente quando é conseguida uma noite seca, ou seja, quando não faz xixi na cama. Portanto, deve-se criar um ambiente calmo e tranquilo e não punir a criança por isto. Porque, de qualquer modo, com o tempo, quer dizer, nós acabamos por ver, por mais tarde que as crianças deixem de fazer xixi durante a noite, há um momento em que isso para e faz parte do passado. Não é muito frequente ver adultos a quem isso aconteça, não é? Em alguma fase da vida vai haver, mas é muito chato, vai haver um controle. O que é que devemos fazer também para além disto que eu falei? É tentar fazer com que a criança beba menos líquidos a partir do lanche, jantar. Truques. Portanto, não beber líquidos a partir do lanche. Evitar bebidas de alguma forma estimulantes para a bexiga. Chá, Coca-Colas, portanto, beber água em vez de outro líquido qualquer. Fazer um esvaziamento da bexiga antes de ir para a cama. Isto são Nunca as coisas, ir para a cama sem ter ido à casa de banho. São as coisas mais importantes. Depois também é importante fazer uma alimentação cuidada, e já estamos fartos de dizer isto, e, sobretudo investir na ingestão de fibras, porque um intestino que funciona bem, naturalmente também tem associado a um aparelho urinário que funciona bem. Portanto, isto são as coisas mais importantes.
Claro que se a situação se arrastar, como é o caso da neta do Sr. Joaquim, deve ser consultado o médico. E qual seria o especialista já agora? É o médico assistente ou o pediatra, portanto está mais do que capaz para... Portanto, um pediatra é o médico capaz para indicar o que se deve fazer no caso. Habitualmente, estas medidas gerais são as medidas que são feitas. Pode-se, em alguns casos particulares, haver necessidade de fazer alguns exames. Uma análise de urina, uma radiografia da coluna para perceber se há alguma alteração da coluna que possa implicar alguma alteração neurológica dos nervos que vão inervar a bexiga, uma ecografia da bexiga e dos rins para perceber se há alguma malformação. Isto são os exames que se podem fazer. É perceber só se é uma questão de comportamento ou se pode ter uma causa diferente. Orgânica. Dr. Sérgio, eu acho que nos deu aqui uma série de dicas e de informações também para o Joaquim. Agora, deixe-me só dizer, além disto tudo, é importante investir na elaboração de calendários de noites secas, como tenho aqui 2 exemplos que podem ver, em que a criança pode registar as noites secas e molhadas, pintando ora um sol, por exemplo, se a noite foi seca, ou uma nuvem com gotinhas. Para conseguir chegar ao maior número de sóis. Para, de alguma forma, tentarmos compensar a criança quando as noites são secas, por um lado. Por outro lado, para demonstrar ao médico, ou para mostrar ao médico, como é que a situação está a evoluir. Portanto, tem a vantagem de estimular a criança, porque ela, se tiver aí sóis pintadinhos, é bom. Por outro lado, dá a informação ao médico, documenta a evolução. Depois, podemos recorrer também ao uso de alarmes, que já falámos noutro programa, em que nestas crianças têm um sono muito pesado, o alarme que vai ser colocado na roupa da criança e este sensor colocado junto, portanto, da cueca, à mínima gotícula vai disparar um alarme que vai ativar um som e uma vibração deste aparelho que vai acordar a criança. Portanto, isto pode ser necessário e também podemos recorrer ao uso de alguns medicamentos. Está à venda em farmácias? Está à venda para farmácias, mas deve ser indicado sempre por um médico. Também há alguns medicamentos que podem ser usados, nomeadamente nos comprimidos que se colocam debaixo da língua, que se desfazem, podem ajudar na redução da produção de urina durante a noite e desta forma ajudar a controlar a situação. Claro que isto é tudo orientado pelo médico assistente. Mas pronto, de qualquer modo, ficamos aqui a saber o que é que o médico pode fazer. Há truques realmente. Quero agradecer realmente ao Joaquim ter estado connosco em direto de Faro, a partir do Skype. E vamos para mais uma questão. Desta vez é uma mãe preocupada, a Helena Barroso, que nos enviou um e-mail em que diz que o filho, o Francisco, de 11 anos, vê televisão deitado no sofá. Pergunta ela, como a televisão está frente ao sofá, ela pergunta à nossa médica oftalmologista se o filho pode entortar os olhos se continuar a ver televisão nesta posição. Doutora Rita, é caso para a Helena se preocupar ou não? Não. Ah, não? A resposta é muito simples. Não são as más posturas que originam desvios oculares. O contrário é verdade. Ou seja, as crianças às vezes adotam uma postura porque têm um estrabismo que não é detectável de outra forma. E, portanto, isto pode surgir como um mecanismo de compensação de um estrabismo. Há estrabismos que são muito fáceis de identificar, mas há outros que são mais subtis. A própria pessoa não se apercebe e inclina um bocadinho a cabeça para tentar compensá-lo. Portanto, se houvesse até, que é o caso que esta mãe deve tentar perceber, é se há algum problema com a visão do filho e, doutora Rita, só o estrabismo, não haverá outro problema que possa levar a esta má posição? Não, nós chamamos a estas posições de torcícolos de compensação. Como quando a pessoa tem um torcicolo, não é? Quando fica com um músculo mais contraído. E os torcicolos de compensação acontecem sempre em situações de estrabismo ou outras perturbações dos movimentos dos olhos que são um bocadinho mais complexas, mas, digamos, englobam-se dentro do estrabismo. Nós temos aí uma imagem para mostrar. Vamos lá ver, então. Vejam, por exemplo, esta senhora, quando entorta a cabeça para um lado, um dos olhos vai para cima, o olho esquerdo vai para cima. Mas se entortar para o outro, temos a segunda fotografia. Não, só temos, mas se ela entortar-se para o outro, se ela entortar exatamente para o lado oposto, fica com os olhos direitos. E isto é uma forma, por exemplo, de tentar detectar estas formas de estrabismo, é compensar a cabeça exatamente para o lado oposto, e então vê-se onde é que existe o problema. Portanto, pode ser esse o caso do filho da Helena. De qualquer modo, as pessoas ficam sempre muito preocupadas quando estão a ver televisão, até com a distância, com a focagem, porque o que se costuma sempre dizer é que em cima da televisão nem pensar. Também quando as crianças vêm muito próximo é mau sinal.
Não necessariamente. Eu acho que as crianças sentem-se naturalmente atraídas pela televisão e adoram estar em cima da televisão. Isso não traz qualquer prejuízo para os olhos, mas torna a visão cansativa e, portanto, deve-se contrariar esse aspecto. É mais sinal de patologia quando as crianças não se interessam pela televisão. Exatamente o contrário. Porque quando as crianças não se interessam pela televisão, isso significa que vêm muito mal. Portanto, eu diria que esse não é de Depende todo... do canal que estiverem a ver. Mas é Também verdade. depende do canal. Mas crianças que são muito atraídas pela luz e por tudo o que está a acontecer... As crianças adoram a televisão. Gostam de ficar e ver aquela imagem em detalhe, os pixels todos, adoram. Mas ver pronto. como é que funciona lá dentro da Exatamente. caixinha, não Como é que se entra, Bom, exatamente. portanto, ficámos aqui a saber que é exatamente o contrário daquilo que a Helena pensava. Quando ela achava, bom, ele se calhar fica com os olhos tortos porque está todo torto, se calhar há a possibilidade de ele estar torto porque tem alguma coisa na visão, o estrabismo, que foi aquilo que a doutora Rita nos deixou aqui como possibilidade. Vamos lá ver. Obrigada também à Helena, à participação dela. Vou fazer agora uma pausa na consulta com os doutores para falar do cartão de sonho, sobretudo para quem só agora se juntou a nós. Quero que fique com esta informação. Hoje temos 1000 euros garantidos no nosso prémio habitual e temos 32.000 euros no jackpot. O jackpot tem estado a aumentar porque não tem saído. Na semana passada demos belíssimos prémios, mas o jackpot não saiu por essa razão. Da última quinta-feira para hoje acumulou mais 500 euros e estamos com 32.000 euros de prémio acumulado. Imagine começar a semana com mais 33.000 euros no seu bolso. Proposta... Que bela segunda-feira. Passava logo a dizer, eu segundas-feiras adoro segundas-feiras. Nunca mais ninguém ouvia esta pessoa a dizer mal de uma segunda-feira, porque as segundas-feiras são sempre aquele dia da semana muito maltratado. Vamos lá ver como é que vai acontecer hoje, na certeza de que eu vou ficar super contente por entregar o cartão a alguém. Boa sorte. Não se esqueça do número 760 20 60 20. Acha que já acertou no seu diagnóstico, mas precisa de uma segunda opinião? Com os doutores não há pergunta que fique sem resposta. Ser mãe é um desejo de muitas mulheres, de quase todas, mas antes de engravidar, muitas dúvidas surgem. É sempre bom colocar todas as questões antes de tomar qualquer decisão. Ao telefone, penso que está connosco a Inês Pereira com uma pergunta para a nossa médica ginecologista. Boa tarde, Inês. Venha à pergunta. Boa tarde. Eu tenho 20 anos e tenho um peito pequenino. Eu queria saber se eu puder pôr silicone, se depois tenho problemas ao amamentar. Bom, doutora Bárbara. Olá, Inês. Disse que tinha 20? 20? Sim. 20 anos, Sim, é muito 20 novinho. anos. Não tem. Obviamente, como qualquer cirurgia, há sempre qualquer colocação de prótese mamária, as técnicas variam e isso é que é importante esclarecer com o cirurgião plástico que faz essa intervenção. Mas, como qualquer cirurgia, há sempre alguma distorção da anatomia da mama e, como tal, dos canais galactófaros, que são os responsáveis pela amamentação. Mas, bem feito ou com a técnica adequada, cada vez mais há mulheres na situação da Inês a fazerem e a colocarem as suas próteses mamárias e depois a terem uma gravidez normal e com uma amamentação, um período de amamentação também adequado. No entanto, eu também relembro é que a própria gravidez e a própria amamentação estão sempre associadas a um aumento do volume mamário. Portanto, é muito importante escolher o tipo de volume que faz com a colocação das próteses, porque depois o aumento e a tensão mamária ainda pode ser maior, que nós já sabemos Porque que normalmente é peitos desconfortável. até pequenos que não têm silicone Já ou ficam, próteses, nós sabemos que são menos difíceis às muitas vezes, das não é? vezes a pessoa sente aquele incómodo. Exatamente, Portanto, é preciso ter atenção ao tamanho da prótese. Exatamente, é preciso ter. Mas isso, independentemente de ser de amamentar ou não, eu acho que às vezes o problema é que a mulher não percebe que tem que adequar o tamanho da prótese que se escolhe à pele que tem, não é? Porque depois fica sobre uma grande distensão e se depois em cima disso ainda engravida e quer amamentar, bom, então aí as coisas podem-se às vezes tornar mais do que tudo tão desconfortáveis que a mulher opta por desistir da amamentação. Mas de uma maneira geral consegue-se conservar a amamentação e correr bem.
Pronto, é isso, ficamos aqui todos esclarecidos. Ora, esperemos também que para o caso da Inês isto também seja válido. E agora, Dr. Pedro Lopes, preciso chamar a sua atenção para uma questão que chegou justamente para si, vem da Ruth. Ela tem 25 anos. Está na Ilha da Madeira, gravou um vídeo com uma pergunta para o nosso clínico geral. Veja só. Olá, doutores. O meu nome é Ruth, tenho 25 anos e vivo na Ilha da Madeira. Por isso tenho todos os sintomas de uma candidíase intestinal. Sensação de barriga inchada, azia, dificuldade em digerir, alternância entre períodos de obstipação e de diarreia. Tenho 2 fatores de risco. Faço a toma da pílula anticoncepcional e tomo frequentemente antibióticos para infecções de garganta e nariz. A minha pergunta é a seguinte: para além da toma de probióticos e de uma dieta restrita, que mais é que eu posso fazer e que especialidade médica estará mais atenta a este tipo de problema? Obrigada. Dr. Pedro, a Ruth descreveu aqui muito bem o que lhe acontece e o diagnóstico, a avaliação dela faz sentido. Não é provavelmente a primeira hipótese. Nestas situações, e infelizmente é uma situação que me parece muito característica de uma patologia que é o síndrome do intestino irritável, que já falámos aqui algumas vezes. Que não é a tal candidíase que não é a tal candidíase, mas que se sobrepõe com um quadro em que há uma hiperproliferação de um fungo ou de uma bactéria. Então qual é a diferença entre a síndrome do intestino irritável e a candidíase intestinal? Vamos querer voltar um bocadinho atrás. Esta situação, e temos sempre que pensar num quadro de sintomas que são muito gerais e, portanto, há uma série de patologias digestivas que podem cursar com estes sintomas e, portanto, importa a nossa espectadora consultar um gastroenterologista e perceber exatamente o que é que se está a passar com ela. Aquilo que é mais frequente com esta descrição é aquilo que eu dizia, a síndrome do intestino irritável, em que existe dor e desconforto abdominal persistente durante pelo menos um período de 3 meses e que se associa a alternâncias do trânsito intestinal entre diarreia e obstipação, melhora normalmente a sensação de dor e desconforto com as dejeções e normalmente também há uma alteração das características das fezes, que podem ser mais granulosas umas vezes, mais líquidas de outras. Portanto, isto tudo acaba por compor a tal síndrome do intestino irritável. Em sobreposição com esta situação, portanto, podem coexistir as duas em simultâneo e existe então muitas vezes aquilo que se chama uma hiperproliferação, portanto um crescimento anormal de bactérias ou de fungos no intestino delgado, que é um outro segmento do intestino, que vai agravar o quadro de distensão abdominal e quando o intestino distende, o que é que surge? E distende porque há acumulação de gás, surge então a dor. E, portanto, esta sobreposição das duas situações, do intestino irritável e dessa hiperproliferação de bactérias e de fungos, faz com que haja uma menor resposta, uma resposta mais fraca àquilo que são os tratamentos mais convencionais. Aquilo que a nossa espectadora descreve, os probióticos e os simbióticos, são de facto um dos aspectos importantes no tratamento desta situação. Porquê? O que é que são para já os probióticos e os simbióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos ou mortos ou simplesmente produtos do seu metabolismo que vão recolonizar a flora intestinal, a microbiota intestinal. Torná-la normal. Torná-la normal, porque está estudado que existem desequilíbrios dessa microbiota, dessa flora, quando existem estas doenças. Da mesma maneira, esses probióticos vão ajudar a estimular a imunidade local, vão ajudar na digestão de alguns alimentos e vão regularizar a produção de gás que provoca a tal distensão e o tal desconforto. Por isso é que a Ruth falava da questão de tomar antibióticos, porque pode desarranjar toda... É um dos fatores desencadeantes, ou seja, muitas das pessoas têm desequilíbrios da microbiota intestinal, da flora intestinal, porque fazem antibióticos com muita frequência, porque fazem medicamentos para inibir a secreção ácida do estômago. As pessoas têm azia, que têm refluxo, que tomam muito, e a nossa espectadora também tem, tomam medicamentos que inibem a acidez e isso faz desequilibrar a flora porque há mais bactérias a passar a barreira do ácido do estômago, que tem uma ação protetora. As situações de stress, de ansiedade, que ela também descreve. As alterações da dieta, as senhoras são muitas vezes, nesta altura do ano em particular, fazem dietas hipocalóricas, com uma carga maior de proteína. Esse tipo de regimes alimentares também provocam desequilíbrios da flora intestinal e tudo isto em conjunto,
em simultâneo com alterações da função, ou seja, da motilidade do intestino, podem levar de facto ao aparecimento deste tipo de sintomas. Portanto, para além dos probióticos e dos simbióticos, os simbióticos são semelhantes aos probióticos, só que têm alimentos específicos para as bactérias que nós estamos a dar, por isso é que se chama um simbiótico, tem um probiótico e um pré-biótico na mesma administração. Existem medicamentos para ajudar a regular a motilidade, ou seja, os movimentos do nosso intestino, reduzindo assim a distensão e a dor. Esses medicamentos podem ser usados sob orientação médica, não devem ser utilizados por períodos muito prolongados de tempo, porque alguns deles atuam no intestino, mas não só, e portanto começam a aparecer depois alguns efeitos secundários. Existem hoje em dia alguns esquemas de tratamento em que se usam antibióticos de ação exclusiva intestinal, em esquemas cíclicos, ou seja, por exemplo, uma semana por mês durante períodos de 3 meses ou de 6 meses, para ajudar a reequilibrar a tal flora, a tal microbiota. Portanto, existem alternativas para além dos probióticos e dos simbióticos. É uma questão da espectadora consultar um gastroenterologista ou mesmo um médico de família. Porque essa era uma das questões da nossa espectadora da Ruth, qual era a especialidade médica que ela devia consultar. Muitas pessoas também têm aquela curiosidade de saber, então, mas que exames é que eu vou fazer? Não há muitos exames que se possam fazer para demonstrar as alterações da tal flora. Porquê? Porque existem tantas bactérias a viver no nosso intestino, no nosso organismo, que é impossível ter um meio de cultura ótimo para todos e, portanto, nunca conseguiríamos identificar todas elas. E, portanto, muitas vezes há alguns testes respiratórios que não são invasivos, ou seja, a pessoa vai expirar para dentro de umas caixinhas que têm uns corantes específicos e dessa forma vai permitir perceber se existe alguma preponderância de algum agente que está, de facto, a contribuir para os sintomas, mas tirando esses exames, tirando algumas restrições alimentares que possam ser sugeridas pelo médico, porque muitas vezes a tolerância à lactose do leite está comprometida, a tolerância a alguns alimentos com muita fibra também pode estar comprometida. Portanto, é preciso sempre perceber a história, a história alimentar de cada doente para podermos otimizar o tratamento, que deve ser muito diversificado. Não é só uma coisa que vai resolver o problema. Muito obrigada, Dr. Pedro. Ora, doutora Bárbara, a próxima questão que temos aqui é para si, é a Ana Reis. A Ana Reis diz que tem 39 anos e queria perguntar, é uma questão que serve para o caso dela, mas serve também para o de muitas outras mulheres. Ela quer perguntar qual é a altura ideal para fazer a palpação da mama, porque diz que não menstrua porque tem implanoma, é um implante. Implanou. Implanou? É que nós mostramos no outro dia aqui até a colocação, é um método contraceptivo. Implante subcutâneo, que a doutora trouxe. Exatamente, é esse mesmo, que tem só progesterona e, como falámos, que normalmente o bom desses tipos de métodos é que não menstrua, portanto é o objetivo e é uma das opções e só tem progesterona. Eu relembro que quando nós falámos das guidelines e da vigilância da mama, que agora se falava nos Estados Unidos e Canadá que o objetivo seria uma vigilância mais do autoconhecimento da mama. Portanto, esta preocupação de fazer todos os meses a palpação da mama, de alguma maneira deve ser vista com menos stress e com aquela preocupação mais do autoconhecimento e não daquela vigilância obrigatória mental. Muitas das vezes, quando sentem essa preocupação, vão mexer as primeiras vezes e descobrem, quer dizer, quando não conhecem essa parte do corpo tão bem, ficam alarmadas por qualquer coisa, não é? Às vezes e afinal aquilo é uma costela, outras vezes até já tem sempre aquilo. Portanto, a pessoa deve saber, eu acho que até as primeiras palpações devem ser feitas até em conjunto com a médica. Palpações! Palpações, não confundir as palavras. Mas realmente, doutora, não, é porque há sempre esta dúvida e as pessoas acabam por escrever e escrevem mal e assim ficamos aqui já todos esclarecidos. Portanto, há um bocadinho, há até uma corrente de médicos que acham que as pessoas entram muito em stress e que até fazem mal por andar sempre a ver, mas por outro lado, desconhecer essa parte do corpo não é bom. Que não, tem que haver esse autoconhecimento, pronto. E perante essa preocupação que acho bem que a nossa telespectadora tenha, de facto, aquilo que se coloca é a altura ideal, normalmente é depois do período menstrual, porque é quando as mamas são menos tensas e, portanto, são mais fáceis. Quando quiser. Quando se lembrar. Porque, no fundo, ela nunca vai ter aquele efeito hormonal que está associado ao período menstrual. E, portanto, que depois atenua logo nos dias a seguir. Como ela não tem, está sempre no mesmo, estará sempre ao mesmo nível. Pode variar os dias em que faz a palpação.
quando quiser, quando ela se lembrar, lá está, não tendo a obrigação de ser uma coisa rotineira mensal, quando se lembrar, ou no banho, ou pronto, hoje posso ver, e vê. Pronto, portanto, tranquilo. Muito bem, acho que a Ana fica mais aliviada também. Não seja uma vez por ano, já agora, não é quando se lembrar uma vez por ano. Ana, claro eu acho que a Ana está aqui atenta a ouvi-la e ficou com esse recado registado, certamente. Ora, vamos lá agora fazer aqui mais uma pausa na nossa consulta. Não se esqueça do cartão de sonho, hoje há 33 mil euros podem ser seus, 32 mil é o prémio acumulado, é o jackpot, 1000 euros o prémio garantido. Pode marcar as vezes que quiser e pode marcar a partir de agora, ou então se já marcou uma vez e está com vontade de tentar a sua sorte outra vez, faça favor. Se ainda não marcou, hoje pela primeira vez pode marcar à vontade. O número é o 760 20 60 20. Não há outra maneira de conseguir obter o cartão de sonho aqui do Boa Tarde. E de facto, eu que estou aqui todos os dias, tenho assistido a situações de grande alegria sempre, mesmo quando as pessoas ficam tão atrapalhadas e tão incrédulas que nem se manifestam, até ficam sem fala, não é? Às vezes ficam sem fala, ficam... Ai, Conceição, espera. E na semana passada aquele senhor que não havia maneira de me dar os números, que ele parecia que não me queria dar nada. É que nem os palpites ele queria dar-me. Mas na semana passada foi aqui um brilharete. E hoje, 33 mil euros, não é bom? Diga 33 e marque, se quiser. Ninguém é obrigado. Boa sorte. Já a seguir, os doutores explicam porque é tão importante contar mesmo tudo ao seu médico. Vamos avançando na nossa série de perguntas para os doutores. Ainda há pouco respondemos a uma dúvida de alguém na casa dos 40. Agora vamos ouvir uma pergunta de alguém com 50, porque já aqui vimos que não há limite de idade nem perguntas que não possam ser feitas. Ao telefone, penso que do Norte, de Santo Tirso, está a Maria Cristina, que tem uma questão para o nosso clínico geral. Maria Cristina, faça favor, o que é que precisa de saber? Olá, boa tarde. A questão que eu punha ao doutor é que há uns anos eu tive rinite. Fui a um médico, sentia o nariz muito entupido e o diagnóstico disseram-me que era rinite. Tomei umas gotas, uns medicamentos, melhorei. Há uns 2 anos para cá, sinto-me novamente com o nariz entupido, procurei ajuda e então tenho muita saliva. Ultimamente, já há uns 2 anos para cá, muita saliva na boca, uma sensação muito esquisita na minha garganta e dá-me às vezes o ouvido. E então eu gostaria de saber se isto tem a ver com a rinite. Procurei ajuda já, então eles disseram-me que se não passasse com este tratamento que estou a fazer com umas gotas e um spray, talvez seja operada. Será que tenho mesmo que ser operada? E se isto tem a ver com a rinite? Só fazer uma pergunta. A garganta incomoda-me mesmo muito. E também disse na mensagem que nos enviou que tinha muita azia, não era? E tenho um bocadinho de azia de vez em quando e de vez em quando também tenho uma tosse. Crónica. Não é sempre, não é sempre. É uma tosse mesmo elevada. Tipo irritativa, não é? É, sim. Tosse seca. Muito bem. É isso. Mas, doutor Pedro, essa tosse não é típica da rinite, ou não? Há aqui uma situação que seguramente me parece estar aqui, que é uma situação de alergia, de atopia, que pode estar mal controlada por uma outra situação que está relacionada com o refluxo gastroesofágico, ou seja, do conteúdo do estômago para o esófago. É muito frequente haverem aquilo que nós chamamos de manifestações não digestivas, extraesofágicas do refluxo. O que é que acontece? Eu tenho aqui um esquema para ajudar a demonstrar um bocadinho isso. Nós temos aqui o estômago, temos aqui o esófago, e quando existe este mecanismo de passagem de conteúdo do estômago para o esófago, estamos perante uma situação de refluxo esofágico, gastroesofágico. Este refluxo muitas vezes é alto e vai subir ao longo do esófago e vai acabar por entrar em contacto com a árvore respiratória e provoca então a tal tosse crónica que nos estava a ser referida, essa tosse irritativa, essa tosse persistente, uma sensação até de desconforto na garganta, como se houvesse permanentemente um corpo estranho, o pigarrear, a necessidade de aclarar a voz, as pessoas que têm aquela rouquidão e que estão permanentemente, antes de começar a falar, a aclarar a voz. Isto pode, de facto, acontecer nas situações de refluxo.
e está demonstrado que há dois mecanismos que depois fazem ou que estão relacionadas com a questão da renite e também com as otites mais frequentes, que é um mecanismo que está relacionado com o nosso sistema nervoso autónomo, porque a irritação do esófago, que acontece aqui com a exposição ao conteúdo refluído, seja ácido ou seja não ácido, vai fazer com que o nosso sistema nervoso autónomo seja agredido também, e esse mecanismo vagal, esta reação do sistema nervoso, vai agravar toda a componente mediada por esse sistema nervoso de outras doenças, nomeadamente pela asma. A asma é uma das patologias que também sofre um agravamento relacionado com este refluxo, que é refratário, e as situações de renite, as situações de otites recorrentes, as situações de sinusite, ou mesmo em casos mais graves, alguma cicatrização, aquilo que nós chamamos de fibrose do tecido pulmonar. Portanto, aqui é importante atuarmos a dois níveis. Por um lado, perceber a componente alérgica e atuar usando antihistamínicos ou utilizando corticoides nasais para melhorar o quadro de renite, porque quando há renite, há inflamação da mucosa do nariz e isso faz um mau arejamento não só dos seios perinasais como também dos ouvidos. A comichão no céu da boca pode estar muito relacionada com isso, mas por outro lado não descurar a situação do refluxo. Porque realmente a saliva é produzida para aliviar a questão do refluxo. É para limpar. Portanto, é o organismo que funciona sem perguntar nada a ninguém, não é? Quando há um desequilíbrio naqueles mecanismos que são defensores e os mecanismos agressores, ocorre doença. A saliva, neste caso, a hiperprodução de saliva, o excesso de saliva, tem como função limpar o esófago deste conteúdo refluído do estômago. E, até porque é um conteúdo agressivo também. É sempre agressivo. É neutralizadora. A neutralizar, não é? Exatamente. Portanto, realmente temos aqui esta espectadora cheia de problemas com este incómodo e com duas possibilidades e, de facto, isto é do domínio da otorrinolaringologia, Dr. Pedro. Ou pode ser exatamente da gastro, como estávamos ainda agora a falar com a nossa espectadora da Madeira. Exatamente. Muitos destes doentes são doentes que são abordados pelas duas especialidades. Ou seja, o otorrino trata a renite, trata aquela sensação na cavidade oral, trata a questão dos ouvidos, mas se não houver uma resposta satisfatória, como foi o caso em que os antihistamínicos e as gotas não pareceram não resolver a situação, acabam por referenciar ao gastroenterologista para se tratar a situação do refluxo, depois de, obviamente, se tentar reduzir a acidez. Hoje em dia existem, já mostrei aqui, uns protetores desta mucosa esofágica que têm ácido hialurónico e condroitina, que vão revestir o esófago. Como é que se tomam? É uma saqueta com um gel que vai aderir à parede do esófago e que vai impedir a exposição do esófago, da mucosa do esófago, do revestimento do esófago ao conteúdo que reflui e, portanto, vai inibir um bocadinho o tal mecanismo do sistema nervoso autónomo. Não tem contraindicações. Basta tomar ou depois das refeições, mas a mais importante é tomar isso antes de deitar. Para quem tenha refluxo, elevar um bocadinho a cabeceira da cama para reduzir os episódios de refluxo, evitar as refeições imediatamente antes de ir para a cama e utilizar este tipo de protetores para minimizar o estrago que o refluxo possa provocar na mucosa do esófago. Boa, Maria Cristina, com certeza que esteve aqui com muita atenção e realmente esta produção excessiva da saliva de que a Cristina fala, isto tem também o nome daqueles complicados? Tem. É cialorreia, o nome que se dá à produção excessiva de saliva. Conseguem fixar? Estamos sempre a aprender termos complicados com os doutores. É excesso de saliva, cialorreia. Pronto, tomem nota, estamos sempre a aprender, de facto, e a ajudar. Eu espero que a Maria Cristina tenha se sentido mais amparada neste problema que o Dr. Pedro aqui abordou de forma muito completa, acho eu, pelo menos achamos todos. Vamos a mais uma questão. Não sei se lembra que eu comecei esta consulta com uma pergunta de um avô preocupado com a neta. Agora vamos para uma filha que está preocupada com o bem-estar da mãe. É a Fátima que está ao telefone, a Fátima Fernandes, com uma questão, doutora Rita, para si, para a nossa oftalmologista. Fátima, faça favor. Ainda não temos a Fátima. E agora, como é que fazemos? Digam lá se há lorreia. E agora? E agora? Ai, querem falar do 760? Então falem, eu já não falo, agora não digo mais nada, porque estão há tanto tempo caladinhos. Qual é que é o número do cartão? Quase não disseram isso hoje. 760, 20, 60, 20. Olha, quem é que tem aqui perguntas para os doutores?
Olhem, foram apanhados de surpresa. Ninguém tem. Se soubessem disto, já toda a gente vinha com uma lista a dizer: olha, tenho aqui uma coisa para a doutora Rita, também gostava que a doutora Bárbara dissesse isto assim, mas agora não tiveram coragem, não é, lá doutor fora Sérgio? já fomos abordados por umas 20 ou 30 pessoas. Foram apanhados, fazem consulta no corredor. Uma salva de palmas para os doutores que têm tanta paciência. Eu acho, doutor Sérgio, eu acho que também ousava, porque se eu visse estes doutores muito simpáticos a passarem por mim no corredor, depois dizia, ia logo também fazer uma perguntinha. Ora, estava eu aqui a ver se tínhamos mais um telefonema, porque acho que ainda temos mais um tempinho, e portanto temos aqui a Fátima preocupada com a mãe, vamos lá ver se ela já está ao telefone. Olá, Fátima, boa tarde. Olá, boa tarde. Faça favor, então é para a doutora Rita, não é, que quer fazer a sua pergunta? É isso. Muito boa tarde a todos. A minha mãe tem mais ou menos 107 anos e está com um problema que neste momento a limita muito no dia-a-dia. É assim, nós achámos que ela tinha cataratas, entretanto ela foi operada, só que tem o problema de se fecharem constantemente os olhos quando menos está à espera. Ela foi operada mais ou menos há cerca de um ano, só que, entretanto, essa questão dos olhos fecharem continua a voltar constantemente. Fátima, mas fecham, deixe-me só tentar perceber, fecham, a sua mãe não controla isso? Exatamente, é involuntário. E quando fecha, depois como é que ela consegue abrir? Também é involuntário? Normalmente tenta abrir com os olhos, normalmente se for andar na rua tem que parar. E tentar depois abrir e forçar um bocadinho, não percebo, é uma coisa estranha. E é uma coisa que ela fica aflitíssima, não é? Claro, fica aflita, primeiro porque a limita muito no dia-a-dia, né? Depois deixar muito triste, porque acaba por ter algum receio até de sair à rua, porque depois quer andar e tem que parar constantemente, acaba por ser limitativo até para o dia-a-dia dela. Ela já deixou de fazer alguma coisa por causa disso, de se sentir assim desconfortável? Sim. Eu, por exemplo, eu não moro com ela, gostava que ela viesse passar os dias de férias comigo e ela diz, pois não vou, porque depois acabo por não conseguir sair à rua e andar confortável e tens constantemente estar a parar e prefiro não sair. E então percebo-me que ela está a começar a limitar um bocadinho o dia-a-dia dela. E ela não tem idade para estar com essas limitações também todas, não é? Disse que a sua mãe tem 67 anos, não é? 67 anos, exatamente. Doutora Rita, faça favor, nunca tinha ouvido falar deste problema. Olá, Fátima, eu percebo a sua preocupação, porque esta é uma doença misteriosa, nós não sabemos porque é que acontece e é completamente involuntária. Quer o encerramento das pálpebras, quer a abertura outra vez, que estava a Conceição a perguntar. Isto chama-se um blefaroespasmo, é um espasmo das pálpebras. E realmente não tem nada a ver com as cataratas, a sua mãe necessitaria com certeza ser operada às cataratas, mas isto não resolve o problema. E a tendência que acontece com estas pessoas, tal como a sua mãe, é isolarem-se cada vez mais. Primeiro porque o contacto social é complicado, ou seja, como estão sempre a pescar os olhos, as outras pessoas notam, e quando estão mais nervosas piscam ainda mais. E depois porque tem esta limitação da visão. A senhora para quando sente as pálpebras a fechar, porque deixa de ver e, portanto, há uma cegueira transitória. Nós acabámos de ver aqui um filme a passar, aquela senhora que estava a pescar os olhos fazia de uma forma completamente involuntária, ela não consegue controlar este pestanejo tão frequente. Há pessoas que deixam de conduzir por isso. Isto dá uma cegueira transitória, têm dificuldade em atravessar a rua porque não sabem o que é que vai acontecer nesse intervalo de tempo. Então, mas estamos a falar de uma mulher com 67 anos, ainda idade ativa para fazer tantas coisas, a sentir-se muito limitada. Há alguma forma de atenuar ou resolver este problema, doutora? Não há solução, mas há maneiras de melhorar. E as maneiras de melhorar é fazendo injeções de botox nas pálpebras. O botox ou a toxina botulínica, funciona como um relaxante muscular e permite, estamos a ver aqui a forma de injeção. Não é? Faz um bocadinho de impressão estas imagens, mas são feitas sob anestesia local e, portanto, não dói. É sempre assim uma piquinha muito ligeira e, de facto, isto permite uma normalização destes movimentos durante 6 meses a um ano,
como eu disse, não tem cura e, portanto, é necessário repetir estes tratamentos para que a pessoa... É uma boa notícia, não é? Pelo menos melhora a situação, aparentemente, teoricamente, doutora Rita, melhoraria a situação da mãe da Fátima. Sim, sim, portanto, Fátima, acho que esta é a recomendação que eu daria à sua mãe. Com certeza acha que é um tratamento complicado? Faz no oftalmologista? Faz-se no oftalmologista e faz-se habitualmente no bloco operatório, apesar de não ser considerada uma cirurgia, porque a manipulação do Botox assim o exige. Muito bem, ficamos esclarecidos também. Doutor Sérgio, temos aqui mais uma chamada da Marta, que nos liga de Lisboa e se é para o doutor Sérgio, é capaz de ter a ver com crianças. Olá, Marta, boa tarde. Olá, boa tarde. É verdade, eu estou a ligar porque tenho uma bebê com 7 meses e tenho duas dúvidas diferentes que gostaria de colocar ao Dr. Sérgio. A primeira é que a última vez que eu fui à consulta com o pediatra, há um mês, ele disse-me para ir começando a treinar a bebê de forma a ela se começar a sentar. A questão é que cada vez que eu tento, ela atira-se para trás, começa a chorar e não se quer sentar nem por nada. E eu gostava de saber que truques é que eu poderia usar para começar a habituar a estar nessa posição. A outra dúvida tem a ver com a alimentação, com os iogurtes. Quando me disseram para ela começar a comer iogurtes, eu não tinha ideia que existiam iogurtes de transição, iogurtes naturais como os que nós comemos, e estou na dúvida que tipo de iogurtes lhe hei de dar, porque já ouvi falar que não se deve dar iogurtes naturais por causa do leite de vaca até 1 ano de idade e não sei muito bem o que é de fazer. Boa, obrigada, Marta. Isto é que são questões, não é? Relativamente à posição de sentar, há um ditado que ilustra muito bem os timings do sentar na criança. Portanto, 6 meses, rabo no chão com a dia de pão na mão. Isto é o que dizem os avós. Ai, que giro! Como é que é? 6 meses, rabo no chão. Rabo no chão com a côdea de pão na mão. Exatamente. Portanto, é a altura realmente em que, aos 6 meses, a criança começa a sentar-se e quando começamos a introduzir os alimentos mais sólidos e os alimentos com glúten. Portanto, é o resumo da consulta de 6 meses, é isto. Claro que, o marco de 6 meses não é uma coisa taxativa, uma data taxativa. Há crianças que só mais tardiamente, aos 7 ou aos 8, conseguem sentar. Portanto, o que eu recomendo é, de facto, podem começar a treinar por tem 7 meses, portanto, sentar a criança, colocar uns apoios laterais, umas almofadas atrás. Para ela poder, se não quiser estar sentada, escorrega. Exatamente. Oferecer objetos interessantes para a criança estar entretida. Habitualmente, o que é que acontece? A criança vai se apoiar muito à frente, ou seja, vai ficar muito sentada, mas com o tronco muito inclinado para a frente. E pode gostar disso também, não é? E gradualmente vai ganhando força nos músculos e vai começando a retificar, portanto, a coluna, portanto, e a verticalizar a coluna e vai ficar sentada. Oh, Dr. Pedro, não podemos estar aqui perante uma bebê cheia de personalidade que não gosta que a contrariem. Também pode ser. Não conheço os pais, não é? Também pode ser, digo mas eu. 7 meses é perfeitamente aceitável que ainda não se sente e que rejeite quererem-na pôr numa posição diferente. Sentarem-se com ela no chão, numa manta, almofadinhas, para proteger de alguma queda, objetos adequados à idade. E arranjar um truque para aquela posição ser interessante, exato, não é? Relativamente à segunda questão, é importante que esta conversa seja feita com o médico assistente, porque de facto há aqui muitas noções que podem uns autores a defenderem uma coisa e outros outra. Pelo que percebi, provavelmente o pediatra da criança deve defender que a criança coma iogurtes com leite de transição. Isto porquê? Porque os iogurtes que habitualmente comemos têm leite de vaca com proteína inteira. E, naturalmente, se há história de alguma alergia alimentar ou há história familiar de alergia, provavelmente o médico quer introduzir as coisas com algum cuidado e pode ter feito esta recomendação. Se bem que, mas do ponto há de vista... muita gente que até desconhece, como esta mãe, e do ponto de vista científico, iogurtes sem ser... do ponto de vista científico é muito discutível este conceito. Este conceito. Portanto, há autores que defendem que, de facto, se devem fazer iogurtes com leite de transição, porque, de facto, a criança só está a fazer leite materno, está a fazer um leite especial, não tem sentido estar a fazer outro leite. Há autores que acham que isto é um exagero e, se calhar, a evidência científica também demonstra que isto, se calhar, é um exagero. Mas disto é importante que exista um mestre e o mestre daquela criança é o pediatra, ou o médico assistente, e é ele que deve dar... E é confiar, não é? Exatamente, deve dar até normas. Porque aos 7 meses já é uma idade com muitas variedades de alimentação
na alimentação, não é? Sim, e claro que isso tem que ser ajustado aos hábitos familiares e culturais. Portanto, se introduzir os alimentos a uma criança na Europa é diferente de se introduzir na América do Sul ou em África, e as crianças evoluem bem e não têm mais alergias do que... Sim, olha, na realidade mas... existimos em todas as partes do mundo, cada um com os seus hábitos alimentares. Esta é ter verdade, bom senso não é? E haver alguém que oriente. Mas, de qualquer modo, já ficam aqui mais duas questões respondidas. Respondemos àquelas que foi possível hoje. Chegámos ao fim do nosso tempo. Para a próxima haverá mais. Já sabe que se tiver questões para colocar aos médicos especialistas dos doutores, faça favor. A melhor maneira é enviar um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveito, olhe, para fazer como fez a Ana da Madeira, que gravou um vídeo com a pergunta. Na próxima semana, cá estarão os doutores com mais dicas, mais recomendações médicas que não vai querer perder, com certeza. Uma salva de palmas para eles.